Bem, eu sou o professor Wander. Nós vamos começar o curso de Geometria Analítica Plana e a ideia inicial é a gente dividir isso em módulos, né? Nós vamos começar com os elementos geométricos, ponto, reta, né, circunferência, as cônicas, e depois entraremos na geometria analítica utilizando vetores, né? Existe essa questão de que o curso de analítica ele pode ser dado com ou sem vetores, ou primeiro dá vetores e depois analítica. Então, primeiro a gente vai fazer o curso de geometria analítica e depois entrar com a parte de vetores, né, para ver aonde isso vai facilitar a resolução de problemas de geometria analítica, né? A base dessa teoria, né, e uma aplicação para ela seria colocar problemas geométricos dentro da álgebra, né? Então, o objetivo é eu resolver uma questão de geometria utilizando a álgebra, ok? E também a interpretação geométrica de fatos algébricos, né? Vamos dar um exemplo dessa estrutura. Por exemplo, se eu tenho uma circunferência e uma reta secante, né, eu posso determinar o comprimento da corda que essa reta secante forma na circunferência, e nós vamos ver futuramente que isso pode ser equacionado, quer dizer, eu vou pegar um elemento geométrico, que é a circunferência, e vou tornar álgebra, né? Eu vou criar uma equação para representar essa circunferência, assim como vou criar uma equação para representar a reta, né? Então, nós seremos capazes de determinar, por exemplo, o comprimento de uma corda nessa circunferência, né? E também trazer estruturas algébricas para uma representação geométrica, né? Por exemplo, se eu tenho um conjunto qualquer, uma relação qualquer entre x e y, vou pegar uma bem simples, que é x igual a y. Então, eu consigo olhar para essa igualdade e observar que isso tem uma interpretação geométrica, que no caso, que a gente vai ver futuramente, né, vão ser os pares ordenados em que x e y são iguais. Ok? Bem, para fundamentar essa teoria, nós temos o plano cartesiano, né? Esse plano cartesiano, ele adota dois eixos orientados em que eu escolho uma unidade que será a mesma utilizada nos dois eixos, né? Isso não é uma obrigatoriedade, mas aqui em analítica nós vamos utilizar dessa forma, já que em função isso geralmente não acontece, né? Se eu tenho, por exemplo, nesse eixo, faturamento em milhões de uma empresa e tenho nesse eixo a produção de unidades de uma máquina, por exemplo, né, que essa empresa produz, eu vou ter que adotar escalas diferentes, unidades diferentes para as duas representações, né? Porque eu não vou chegar aqui e botar nesse eixo 1 milhão, por exemplo, né? Então eu vou ter que utilizar escalas, unidades diferentes nesses dois eixos. Aqui não. Aqui nós vamos utilizar a mesma unidade. Muito bem. Nós temos também um referencial, que vamos batizar de O, origem do plano cartesiano, origem do plano cartesiano, né, que vai ter coordenadas 0, 0. Né? E a partir daí nós vamos começar a contar
para a direita e para a esquerda, sendo a direita positivo e a esquerda negativo. Assim como y, no eixo y, acima positivo, abaixo negativo. Né? Então, essas são as orientações que a gente vai utilizar para o plano cartesiano. Né? Então, criei uma unidade, que vai ser a mesma em y, e aí eu posso localizar pontos fornecendo o x, que vai ser denominado abscissa, e o y, que vai ser denominado ordenada. Né? Esse conjunto localiza o ponto xy, onde xy são as coordenadas. Ok? Bem, e a divisão dos quadrantes. Né? Sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E aí, no primeiro quadrante, nós temos x positivo, y positivo. No segundo quadrante, x negativo, y positivo. No terceiro quadrante, x negativo, y negativo. E no quarto quadrante, x positivo e y negativo. Ok? Eu posso também representar isso através de expressões do tipo. Então, primeiro quadrante, x maior que zero, y maior que zero. Em alguns problemas, nós utilizamos essa simbologia para representar primeiro quadrante. Segundo quadrante, x negativo, y positivo e assim por diante. Terceiro quadrante, x negativo, y negativo. Quarto quadrante, x positivo, y negativo. Então, essas expressões servem para localizar o quadrante que se encontra o ponto. Ok? Muito bem. Se esse ponto se encontra no eixo x, por exemplo, a ordenada dele será nula. E se ele se encontra no eixo y, a abscissa será nula. Vamos ver alguns exemplos de marcação nos pontos no plano cartesiano. Bem, vejamos alguns exemplos de marcação de pontos no plano cartesiano. Ponto A, x igual a 1, y igual a menos 2. Localizamos esse ponto, ponto A, x igual a 1, y igual a menos 2. Ponto B, x igual a menos 2, y igual a menos 3. X igual a menos 2, y igual a menos 3. Localizamos o ponto B. Ponto C tem a abscissa nula, logo ele está em cima do eixo y, ele pertence ao eixo y. O ponto C, ponto 02. Ponto D, a ordenada é nula, logo ele pertence ao eixo x, no ponto 3. Aqui, ponto D. E o ponto E, x igual a menos 2, y igual a 2, x igual a menos 2, y igual a 2. Localizamos o ponto E. Ok? Bem, e naquela situação lá no início da aula, que a gente pode interpretar uma situação algébrica geometricamente, né? Se eu tenho a relação x igual a y no plano cartesiano, isso vai ser o conjunto de pontos que obedece essa relação
No caso aqui, nós teríamos uma reta passando pela origem e ela é bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Quadrante 1, quadrante 3. Né? Essa seria uma representação de uma situação algébrica na geometria. Ok? Bem, terminamos aqui a nossa primeira aula e até uma próxima oportunidade.